Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Meu estimado ouvinte, neste dia, a liturgia nos apresenta o início do martírio de Santo Estevão. Nós vamos trabalhar hoje a primeira leitura da missa de hoje, que é de Atos 6, 8 a 15. O texto dos Atos dos Apóstolos diz que Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas essa presença luminosa de Deus nele causou revolta nos corações endurecidos do Sinédrio, que tramaram sua condenação. De fato, depois, Santo Estevão vai ser morto aos pés de Saulo. Estevão é para nós um modelo de verdadeiro discípulo de Cristo, cheio do Espírito Santo, firme na fé, corajoso na verdade, sereno diante da injustiça e tudo mais. Hoje vamos meditar 3 aspectos do seu testemunho que devem ser também incorporados por nós nesses tempos de perseguição. O primeiro aspecto, Estevão, homem cheio da graça e da verdade. A Sagrada Escritura descreve esse personagem como alguém cheio de graça e de poder. Isso mostra que ele não agia por si mesmo, mas era movido por Deus. Essa é a primeira lição. Todo cristão precisa estar cheio do Espírito Santo para viver e testemunhar a fé com autenticidade. Não basta você, sobretudo aqui na nossa Diocese de Formosa, fazer todo esse movimento da festa do divino, mas se você leva isso só para o lado cultural, não traz isso para dentro do coração. É preciso ter o Espírito Santo dentro da alma, com autenticidade. Não basta saber argumentar, é preciso irradiar a luz do ressuscitado. O que falta no nosso contexto social hoje? Católicos que testemunhem a verdade. A graça de Deus estava com Estevão e o fazia agir com amor, anunciar com sabedoria, enfrentar o ódio com mansidão, e o poder que vinha do Espírito Santo não era de dominação, mas de serviço, de entrega, de fidelidade até o fim. É impressionante o testemunho desse homem, que é para nós. Nós precisamos, como católicos, sermos testemunhos. Como que um homem católico, que é de comunhão, de repente, não respeita a esposa do próximo, ou não respeita outra mulher, sendo que ele é casado? Ou a mulher católica que abre o coração erroneamente, os desejos, os apetites da carne, às solicitações de homens mundanos. E outras coisas mais, como a música mundana, a cultura mundana, enfim, tudo isso que o mundo oferece para nós nesses tempos e que, na verdade, são coisas do mal, que fecha a luz, o caminho da luz no nosso coração. O texto da primeira leitura diz que alguns se levantaram para discutir com Estevão, mas não conseguiam resistir à sabedoria do Espírito Santo que nele falava. Isso mostra que a verdade incomoda os corações fechados. É o que está acontecendo em escolas, é o que está acontecendo em universidade, onde os nossos jovens que têm fé não aceitam a tirania de certos professores marxistas, ateus, inimigos de Deus, que faz o jogo dessa cultura revolucionária marxista, e eles são emparedados pelas palavras, pelo testemunho. Nos nossos dias também enfrentamos oposição. Vocês acham que o meu ministério é fácil? Como o ministério de qualquer bispo é fácil?
A gente encontra oposição, o sacerdote também. O mundo hoje é assim. E às vezes a gente encontra oposição dentro da igreja. Onde a gente deveria ter a koinonia, a comunhão, a gente encontra oposição. Você é contra certos tipos de comportamento que destoa da moral católica, da fé católica, e você passa a ser perseguido. A gente vive tempos realmente difíceis, marcados pelo relativismo, pelo ataque à fé, pelo avanço das ideologias anticristãs, como a Revolução Cultural Marxista, que quer apagar a presença de Cristo na sociedade e destruir os fundamentos da civilização cristã. Isso é plausível, não tem como você fugir disso. Mas aí você é católico, mas afeito às ideologias, e acha por bem ficar a favor da ideologia e contra a fé católica. Ser cristão hoje exige coragem. Muitos querem calar a voz da igreja, desacreditar os sacramentos, desvalorizar o sacerdócio, confundir as famílias, relativizar o pecado. Não, eu estou no pecado, mas eu posso comungar. Eu tenho os mesmos direitos. Porque o relativismo é isso, você passa a ser a norma para você mesmo. Não tem uma moral universal, não existe normas gerais. Cada um faz a sua. Isso é o relativismo. Mas como Estevão, precisamos permanecer fiéis, mesmo quando somos ridicularizados, criticados ou perseguidos. Eu tenho certeza que muitos de vocês estão escutando esse programa, mesmo sacerdotes, já sofreram perseguição porque você defende a fé. Hoje é interessante. Se você pregar a doutrina da igreja, o que a igreja fala, já é motivo para você ser preso, para ser condenado. A gente tem que pregar as verdades com muito jeito, fazendo os arrazoados para você não eclipsar com essa gente que vai te nocautear. Hoje você tem que saber como falar de alguns temas na igreja, porque são temas sensíveis a essa lacração desta revolução cultural em curso. Um terceiro ponto, que é muito interessante aqui a gente aludir a ele, é que o rosto de Estevão brilhava como o de um anjo. Mesmo diante do sinédrio, aqueles homens carrancudos, arraigados no poder humano, sendo caluniado e injustamente acusado, Estevão manteve o olhar fixo no céu. O texto termina dizendo que todos que estavam no conselho fixaram os olhos nele e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Esse segredo da firmeza, manter o olhar em Deus e não nas ameaças, deve ser acolhido por nós. Um coração em paz com o Senhor transmite serenidade, mesmo em meio ao conflito. Santo Estevão não reagiu com agressividade, mas com verdade e amor. Sua força vinha da oração, da união com Cristo, da certeza de que o céu o aguardava. Hoje somos convidados a brilhar como Santo Estevão, a sermos testemunhas da luz no mundo de trevas, onde há mentira, sejamos a verdade, onde há ódio, levemos a caridade, onde há medo, vivamos com fé. Chega o ponto que a gente vê onde a igreja é perseguida, agora mesmo na África, os massacres dos cristãos, chega o ponto que a pessoa de fé sabe que nós cremos na eternidade. Morrer, todos nós vamos morrer. E você não vai se apegar à sua vida em detrimento da perda do testemunho da fé. Você vai adiante. Portanto, nesse tempo pascal, peçamos ao Senhor a graça de sermos discípulos firmes, como Estevão, fiéis na oração, firmes na doutrina, corajosos
diante da perseguição, que o nosso rosto também possa irradiar a presença de Deus e que nossa vida seja um testemunho silencioso, mas eloquente da ressurreição de Jesus. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo realmente de fé e desejar cada vez mais ser um católico aprofundado, um leigo aguerrido, um sacerdote probo, corajoso. Nós temos que defender a fé. Nós não vamos ficar molhando os panos. Vamos defender a nossa fé e dar o testemunho de nós mesmos. Amém. O Salmo 118 da missa de hoje, lá no versículo 23, traz para nós a oração do salmista, que também é perseguido. Que os poderosos reunidos me condenem. O que me importa é o vosso julgamento. Minha alegria é a vossa aliança. Meus conselheiros são os vossos mandamentos. Veja, num parágrafo do Salmo, nós temos aqui muitos ensinamentos conforme o que nós falamos. Ser pessoa de fé nesse mundo nunca foi fácil. É sempre um desafio. Você crer, você ter fé, você confiar, você ser aquela pessoa de oração, de firmeza com Deus. Nunca foi fácil. A gente precisa ter essa consciência. E a nossa força, o que é? A palavra de Jesus, os sacramentos, mesmo que nos julguem, mesmo que nos condene, mesmo que nos deporte, não importa. O julgamento dos homens não confere com o julgamento de Deus. Quando o salmista fala que a alegria dele é a aliança, a alegria nossa é a palavra de Deus, que confirma o nosso batismo, que confirma a nossa dedicação a Deus. E os meus conselheiros são os vossos mandamentos, isso mesmo. Os ensinamentos da igreja, a fé que a igreja passou para nós ao longo dos séculos, que nós recebemos dos nossos familiares, dos nossos catequistas, dos nossos sacerdotes, isso é que importa. Portanto, meu prezado ouvinte, mãos à obra, não tenhamos medo, mesmo que nós sejamos perseguidos dentro da própria igreja. E tem tanta gente hoje dentro da igreja que estão dentro da igreja, mas a igreja não estão dentro deles, e que defende pautas que não tem nada a ver com a doutrina da fé, com a tradição da igreja, com o ensinamento dos padres da igreja. Nós precisamos ter presente isso. E a gente vai superando, vivendo com dignidade a nossa fé. Senhor nosso Deus e Pai, eu oro por todos que são perseguidos no mundo, porque creem no Teu Filho Jesus. Oro pelos padres perseguidos, por aqueles que são perseguidos também dentro da igreja, porque querem fazer as coisas certas e esbarra em tantas pessoas que querem o Dipsturk, uma igreja diferente, uma igreja desconectada da fé, desconectada da doutrina, da tradição e do magistério. Dai-nos, Senhor, a força para dizer: Cristo Jesus, eu te amo, és o meu alento, és a minha força diante de todos os tormentos desses tempos trovejantes que nós estamos vivendo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até à noite às 21 horas aqui no canal, quando nós teremos a Eclésia Santa, nossa catequese a partir do Catecismo da Igreja. Venha participar conosco, eu aguardo vocês. Fiquem em paz.